Então, nesse vídeo de apresentação aqui, eu vou explorar um assunto que é tratado em física básica, um assunto para iniciantes em física, né? Só que normalmente é feito de forma equivocada, né? Alguns equívocos são ditos, até mesmo por professores, que é o seguinte: você sabe que grandeza mede a balança, que grandeza física a balança de fato está medindo? Um erro inicial, né, que os estudantes cometem é dizer que a balança está medindo massa, né, porque simplesmente quando você olha para a balança, né, se você olhar aqui você tem uma balança, e se você olha para o visor dela vai estar a indicação de massa. E aí, portanto, né, você fala que balança mede massa. Na verdade, ela te indica o valor da massa. Mas aí os professores vêm em seguida e dizem que a balança está medindo o peso. Isso também está equivocado e nem sempre é verdade, como eu vou mostrar aqui. O que a balança de fato está medindo é uma força que a gente chama de normal, que é essa força aqui que eu estou desenhando em vermelho, que eu desenhei, né, em vermelho, NBC, que é a normal da balança sobre o corpo, ok? Então a balança, ela está com a sua superfície em contato com esse corpo. Esse corpo, ele força a balança para baixo, e em resposta a balança reage e empurra esse corpo para cima, ok? Então, o corpo age com essa força NCB na balança, então é a normal, né, a força que o corpo exerce sobre a balança, e a balança reage e atua com essa força NBC, que é a força com que a balança age no corpo. Essas duas forças aqui, elas constituem um par-ação e reação, certo? Então, o que a balança de fato vai medir, e o que ela é feita, né, para medir, é justamente essa força normal, essa força de contato. O peso, por outro lado, ele está associado ao fato de que se esse corpo, né, ele está inserido num campo gravitacional, no caso na Terra, todos os corpos eles são atraídos pela Terra e também atraem a Terra, né? E é isso que dá origem à força-peso. Portanto, a força-peso ela é uma força que é devida à Terra. A Terra atrai os corpos. Neste caso em questão, numa superfície plana horizontal, em módulo, a força normal vai ter a mesma intensidade da força-peso. Por isso que, de fato, não é tão errado assim dizer que, de fato, nesse caso, a balança está te dando o valor do peso em módulo. Mas a grandeza, né, a grandeza que, de fato, a balança está medindo é a normal, que nesse caso vai coincidir com o peso. E um erro também que é dito e que é propagado aí, é dizer que a normal e o peso formam um par-ação e reação. Isso é um absurdo, né? Primeiro porque o par-ação e reação ele atua em corpos distintos, certo? Então você já vê que a normal e o peso aqui estão atuando, essas forças em vermelho, né? Elas estão atuando num corpo em azul, no corpo que está sob a balança. Portanto, elas jamais poderiam formar um par-ação e reação. E de fato não são, né? Como eu expliquei no início, a reação da força normal é a força que o corpo exerce sobre a balança, que é essa força em verde aqui que atua na balança. Essas sim constituem um par-ação e reação. E quem que seria a reação à força-peso, então? Bom, você tem que olhar quem origina a força-peso, né? A força-peso, ela se deve sobre uma força em que a Terra atrai os corpos. Então, por exemplo, se você pega um corpo aqui na superfície da Terra, certo? A Terra, ela vai atrair esse corpo com uma certa intensidade, que é o que a gente chama de força-peso. E a reação, que é justamente a força com que o corpo exerce sobre a Terra, é uma força que vai estar no centro da Terra, que vai ter a mesma intensidade que essa força aqui, mesma direção, porém sentido oposto. Este aqui, ou seja, a reação à força-peso, é uma força que age na Terra e se encontra aproximadamente no centro dela, ok? Então esse é o segundo equívoco aí que tem que ser desconstruído a respeito das medidas problemas que envolvem balança, né? Que é dito que a normal e o peso formam par-ação e reação, isso é um absurdo. A reação à força-peso é uma força que está no centro da Terra e age sobre a Terra, ok? Então agora eu vou mostrar o porquê que a normal, por que o correto de fato é falar que a normal ela mede, ou a normal é a grandeza que a balança está medindo, e não o peso de fato. Se você pega essa segunda situação aqui, onde você tem um plano inclinado, né, não mais um plano horizontal, ou seja, faz o ângulo alfa aqui com a horizontal, você coloca ainda uma balança, certo? Então aqui você tem uma balança que vai te indicar ali um determinado valor, só que esse valor, ele não vai ser igual à massa e tampouco igual ao peso, né? Ele está associado ao peso do corpo. Isso porque, como eu falei,
a balança, ela mede a força normal. Nesse caso, a força de contato, né, que é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, se você pegar aqui o contato, né, a superfície de contato entre esses dois corpos, uma força que é perpendicular a esta superfície, a normal, ela vai estar aqui, neste caso, certo? E é esta força, ou a intensidade dessa força, que a balança vai estar te medindo, né? Só que essa força aqui, ela é diferente agora em módulo da força-peso, porque a força-peso é uma força que aponta para o centro da Terra, ou seja, ela é perpendicular à superfície horizontal. Então aqui estaria a força-peso nesse caso. Que se você tentar projetar essa força ao longo da normal, né? Se você projeta essa força-peso aqui ao longo da normal, você vai ver de fato que a normal, e devido ao equilíbrio estático, né? Se esse corpo aqui estiver em repouso sobre a balança, devido ao equilíbrio estático, as forças na vertical têm que se anular em módulo, né? Ou seja, o módulo da projeção da força-peso na perpendicular tem que ser igual ao módulo da força normal. Só que essa projeção da força-peso aqui na perpendicular, ou seja, na vertical aqui, ela não vai ser igual ao módulo do peso, vai ser menor. Portanto, neste caso aqui, o valor que vai estar sendo indicado na balança vai ser um valor inferior à sua massa, ok? Então, se você, uma forma aí rápida de você se sentir magro ou magra, né, é você pegar a sua balança, em vez de você colocar ela numa superfície plana horizontal, coloca ela numa superfície plana inclinada e suba na balança, que você vai ver que você perdeu aí massa, né? É óbvio que você não perdeu. O que de fato está acontecendo é que, como a balança mede normal, né, nesse caso, a projeção da sua força-peso numa superfície plana inclinada, ela é menor do que de fato é o seu peso. Portanto, você vai ter aí a medida que vai estar te dando, que é uma medida aparente de massa. Na verdade, você não perdeu massa coisa nenhuma. Então, esse vídeo de apresentação que eu trouxe aqui é só para mostrar um dos erros básicos que é cometido aí quando você inicia os estudos em física, que é uma confusão aí cometida pelos alunos e que às vezes até é propagada por alguns professores, né, que cometem esse erro e causam confusão na mente dos alunos.